Olá, meus queridos alunos, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o período regencial, né? Esse período aí que vai durar 9 anos, né? Ele vai de 1831 até 1840, né? Ele começa aí com a abdicação de Dom Pedro I, né? A ida dele para Portugal, e ele vai terminar justamente com a posse, né? Do Dom Pedro II, né, assim, que vai ser colocado no poder, inclusive antes dos 18 anos, o chamado golpe da maioridade, né, que ele assume o trono brasileiro, né, justamente aí com 14 anos, né, de 14 para 15 anos, né, com quase 15 anos completos, ele vai então assumir o trono brasileiro. Bem, esse período então, né, esse período regencial aí que começa em 1831, ele é marcado por uma descentralização política, né, um período de uma federalização do Brasil, ou seja, né, o poder brasileiro ele vai ser pulverizado, né, ele vai ser descentralizado, né, os chamados coronéis, né, assim, principalmente os proprietários de terra, eles vão ter, né, uma ascensão política grande nesse período, né, eles vão ter muita autonomia para poder, né, implementar suas medidas aí, para poder guiar a política das várias regiões do Brasil como eles bem entendiam. E esse período ele é dividido, né, em quatro regências, né, assim, duas regências trinas, uma bem curta, né, inclusive chamada de regência trina provisória, que dura apenas 3 meses, e uma regência trina um pouco mais longa, né, que dura 4 anos, que vai de 1831 até 1835. Nós temos depois duas regências unas, né? A primeira do Padre Feijó, que dura em torno de 2 anos, né? Ela vai de 1835 até 1837, né? E por fim a regência una do Araújo Lima, né? Que vai governar o Brasil nos últimos 3 anos desse período regencial, que vai de 1837 até 1840. Né? Então, essa divisão formal aí, né, em quatro regências: a regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una do Padre Feijó e a regência una do Araújo Lima. Mas nós também podemos dividir esse período em duas fases, né, que é chamada Maré Liberal, né, que ela vai durar basicamente de 1831 até 1837, ou seja, ela vai da regência trina permanente até a regência do Padre Feijó, e é chamado regresso conservador, né, que vai vigorar aí entre 1837 e 1840, né? Bem, esse primeiro período, né, a gente pode falar ele, né, de uma forma única, né, chamada Maré Liberal, né, que vai durar aí 6 anos, de 1831 até 1837, é um período de um avanço liberal, assim, no sentido político, né, assim, onde que o Brasil ele realmente vai ver essa experiência republicana de uma forma mais intensa, né? Por quê? Né, por conta das diversas medidas de caráter descentralizador, as diversas medidas de caráter federalista, né, que ocorrem nesse período, que vão fazer com que o Brasil, então, fique na mão, principalmente, dos grandes proprietários de terra, né? É uma época em que os latifundiários brasileiros, né, essa elite latifundiária, né, ela vai, né, ter um poder muito grande dentro da política brasileira, né? Então, quem vai assumir a política brasileira regionalmente, né, serão esses proprietários de terra, né? É uma época, então, que o Rio de Janeiro, o poder central,
no Rio de Janeiro ele é enfraquecido, né? E aí nós temos as províncias brasileiras tendo uma autonomia política muito grande, tendo uma liberdade política muito grande. Inclusive é nessa época aí que nós temos a criação das assembleias legislativas provinciais, né? E isso, né, vai dar o direito, por exemplo, né, dessas províncias, cada uma criar os seus impostos, e ter uma legislação própria aí, né? E isso vai fazer então com que cada região do Brasil então tenha um poder, né, mais autônomo, mais próprio mesmo, tirando então esse poder, né, do Rio de Janeiro, né, então fazendo com que o Brasil tenha essa característica mais federalista mesmo, né, uma característica, digamos assim, menos centralizadora, né, que essa inclusive foi a marca do primeiro reinado, né, do governo de Dom Pedro I, e inclusive, né, um dos itens de maior insatisfação do povo brasileiro na época era justamente essa centralização política do governo de Pedro I. Então esse período, né, regencial, né, especialmente essa fase aí chamada de maré liberal, ela tem esse caráter, né, ela tem essa característica aí de ser federalista, de ser descentralizadora da política brasileira, passando uma autonomia, uma liberdade política importante para as províncias, tá? Bem, a gente pode, né, falar assim, do ponto de vista partidário, que o Brasil vai se dividir em 3 partidos nessa época, né? Se lembrando que o período anterior, o período do primeiro reinado, o Brasil era dividido em 2 partidos, né? Assim, o partido português, né, de pessoas que basicamente assim defendiam, né, uma monarquia centralizada de Dom Pedro I, e o partido brasileiro, né, que ele era mais heterogêneo, né? Você tinha tanto aqueles que eram a favor assim da monarquia, mas uma monarquia constitucional, né, uma monarquia esclarecida, digamos assim, e também dentro desse partido brasileiro aqueles que já tinham, né, uma ideologia republicana, né, que já, né, defendiam a república como forma de governo. Obviamente esses eram uma minoria, né? Bem, nesse período regencial, o Brasil vai ser dividido basicamente entre 3 partidos, né? Assim, o chamado Partido Restaurador, né? Que é um partido ainda muito composto por aquela antiga corte, né? Que tinha se participado do governo ali de Dom Pedro I, que tinha ficado no Brasil, né? Inclusive para auxiliar mesmo, digamos assim, o próprio Dom Pedro II, né? Então, esse partido restaurador, ele era composto, né, assim, de portugueses ou descendentes de portugueses, que inclusive tinha esse nome de restaurador, porque muitos deles, inclusive, desejavam a volta de Dom Pedro I para o Brasil, né? Nós temos também o partido liberal moderado, né? Ele não era assim, contra a monarquia, mas ele queria sim uma monarquia de caráter liberal, né? Assim, uma monarquia, né, que não tivesse esse ímpeto centralizador, que inclusive foi marca do governo de Dom Pedro I. E nós tínhamos um terceiro grupo, os liberais exaltados, né, que aí sim eram pessoas que tinham uma visão mais republicana, né, que defendiam a implementação de uma república no Brasil, tá? Bem, esse período aí da maré liberal, especialmente o período da regência trina permanente, né, que vai de 1831 a 1835, ela é marcada por 3 medidas muito importantes, né? A primeira delas é a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, ela vem justamente assim para criar uma guarda, digamos assim, de civis, né? Assim, uma força que não era
militar mesmo, né? Ela era composta por civis e a função dela era o quê? Era conter motins no Brasil, né? Ou seja, revoltas internas. A ideia dela era justamente fazer com que qualquer revolta que tivesse dentro do território brasileiro, ela fosse contida por essa Guarda Nacional, né? E essa Guarda Nacional, assim, existiam critérios assim, censitário para participar dela, né? Assim, a pessoa tinha que ter renda, né? Ela tinha que ser maior de idade, ela tinha que ser, assim, ter renda, né? E assim, por exemplo, na cidade, a pessoa para participar da Guarda Nacional, ela tinha que ter uma renda anual aí de 200 mil réis e no campo uma renda anual de 100 mil réis, né? E as patentes, elas eram distribuídas, né, dentro, né, assim, digamos assim, dos próprios integrantes, e é a partir daí, então, que grandes proprietários de terra, assim, latifundiários no Brasil ganharam, né, o título de coronel, né, que depois foi, digamos assim, cantado em verso e prosa aí na época da República, chamado coronelismo, né, o poder dos coronéis. Na verdade, né, essa nomenclatura coronel para falar de um grande proprietário de terra, de um grande fazendeiro, ela tem origem justamente no período regencial, mais precisamente nessa época aí da regência trina permanente, com a criação da Guarda Nacional, porque a partir da hora que esses proprietários de terra, esses latifundiários, esses fazendeiros, eles, né, tinham uma guarda, né, de homens armados lideradas por eles, esses caras eles vão ter só poder financeiro, né, nem só poder político, eles vão ter também agora um poder, né, de imprimir a violência, né, inclusive legitimado e legalizado pelo próprio Estado brasileiro, né, e isso vai fazer com que então esses homens, né, esses fazendeiros, eles atinjam, né, um poder muito grande, né, dentro das regiões no qual eles viviam, né, formando mesmo, né, assim, na verdade, se consolidando como uma elite regional dentro das províncias, né? Bem, outra medida importante dessa época foi a criação do Ato Adicional, né, de 1834. Esse Ato Adicional, ele vai, então, criar as assembleias legislativas dentro das províncias, e isso, então, vai fazer com que essas províncias tivessem uma autonomia de criação de impostos, por exemplo, né? Isso vai dar, né, um poder maior para esses políticos locais aí, fazer com que eles tivessem liberdade, né, para poder, digamos assim, implementar medidas e guiar a política das províncias, né, com uma liberdade grande, sem ter que pedir a anuência, assim, pedir bênção, digamos assim, para o governo central no Rio de Janeiro, né? O Ato Adicional de 1834, que depois ficou conhecido como Ato da Anarquia, principalmente aí na última regência, na regência una do Araújo Lima, né? Justamente existe uma interpretação, né, posteriori que esse ato adicional de 1834 é que possibilitou, assim, de certa forma, as inúmeras revoltas regenciais, justamente porque ela desarticulou aquele poder central do Rio de Janeiro, né, passando o poder político para a mão dessas elites regionais, que aí começaram, digamos assim, poder fazer muito do que elas queriam dentro da política dessas províncias, né? Então, o ato adicional, ele é ato adicional porque ele cria um ato adicional à Constituição de 1834, por isso que ele chama ato adicional de 1834, né? Porque ele vai criar
um item novo dentro da Constituição, né? Assim, aquela antiga Constituição de 1824, ela vai ter um ato adicional a ela 10 anos depois, em 1834, né? E esse ato, então, tem essa característica federalista, né? Esse federalismo é justamente isso, assim, você dá poder às elites locais para que elas possam fazer política e elas possam, digamos assim, governar as províncias, né, tal qual elas intencionavam, né? Assim, a ideia é elas darem rumos, né, assim, próprios para cada província, que cada província tivesse a liberdade para criar sua própria política conforme os seus interesses, né, específicos, os interesses específicos de cada província. Tá? Bem, outra medida importante aí do período dessa regência trina permanente é a criação do Código do Processo Penal, ou Código do Processo Civil, tá? Que é o que? Né? Dá maior autonomia, dá maior poder aos juízes de paz locais, né? Porque antes existia, na época de Dom Pedro I, existia uma centralização da justiça, ou seja, né, só aqueles juízes locados ali no Rio de Janeiro, eles tinham atribuição, eles tinham poder ali para né, julgar os principais crimes penais, né, assim, assassinatos, por exemplo, né, só podiam ser julgados dentro da corte, dentro do Rio de Janeiro. E aí o que acontece? Com esse Código do Processo Criminal, nós temos aí a possibilidade de juízes dentro das províncias, né, assim, os juízes, eles julgarem os criminosos no Brasil. Então, a pessoa que cometia, né, um crime aonde ela morava, ela era julgada ali mesmo, assim, dentro da própria cidade, né, assim, na sua própria província, no máximo, né, e isso fazia com que, inclusive, esses fazendeiros, né, que nesse momento tinham se transformado também em coronéis, eles tivessem uma possibilidade muito grande, inclusive, para poder manipular a justiça, para influenciar a justiça, fazendo com que o seu poder aumentasse. Isso corrobora com a ideia de que eu falei, que é um período de grande poder dos proprietários de terra, né? Um período de descentralização da política, onde a política brasileira ela deixa de ser concentrada no Rio de Janeiro e ela passa, então, a ser guiada, né, pelas diversas forças políticas regionais que existiam no Brasil, tá? Bem, essa característica aí, né, digamos assim, de autonomia política, de federalismo, né, de pulverização do poder, né, de descentralização política, que foi marca tanto da regência trina permanente, quanto também da regência una do Padre Feijó, no entendimento da época, elas fizeram com que o Brasil, então, se perdesse e acabasse, digamos assim, gerando inúmeras revoltas, chamadas revoltas regenciais, assim, a começar pelo Malês, lá em 1835 mesmo, depois a Cabanagem, depois a Farroupilha, depois a Sabinada, depois, né, por último ali, a última a começar foi a Balaiada lá no Maranhão. Muitas dessas tiveram um caráter separatista, inclusive, né, queriam se desligar, digamos assim, do poder central lá no Rio de Janeiro, e a ideia é que foi justamente essa regência trina permanente, com suas medidas de caráter federalista, né, dentro dessa maré liberal aí, que proporcionou, então, a eclosão dessas várias revoltas regenciais que ameaçaram a unidade territorial do Brasil, né? Então, o que acontece?
próprio Padre Feijó, né, que assume o governo brasileiro de 35 a 37, né, de 1835 a 1837, ele não demonstra, digamos assim, eficiência, capacidade de conter essas revoltas regenciais, e ele acaba se isolando politicamente, né, e isso faz com que, inclusive, o governo dele acabe, ele vai renunciar, e aí vem o sucessor dele, o Araújo Lima, que vai botar um ponto final nessa maré liberal e iniciar a última fase desse período regencial, conhecido como regresso conservador, né? Esse regresso conservador, né, da última regência, né, essa é a regência do Araújo Lima, a grande medida dele foi o quê? Acabar com o ato adicional de 1834, criando aí o chamado lei interpretativa do ato adicional de 1834, que é justamente isso, retirar o poder das assembleias legislativas, né? Retirar o poder desses políticos regionais e voltar a concentrar, né, as medidas políticas, né, assim, digamos assim, os rumos da política brasileira, né, assim, voltar a ser dado pelo Rio de Janeiro, pelo governo central no Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? Esse regresso conservador, assim, da regência una do Araújo Lima, a principal medida dele é tentar recentralizar a política brasileira, né? Assim, voltar a fazer com que o Rio de Janeiro seja, digamos assim, fosse, né, o cérebro pensante, né, da política do Brasil, né? A ideia era fazer com que, né, o Rio de Janeiro voltasse a controlar, né, a política brasileira, retirando o poder, então, dessas assembleias legislativas, retirando o poder, então, dessas elites regionais de cada província, fazendo com que o Rio de Janeiro, de novo, concentrasse as incumbências, né, assim, as medidas, né, da política brasileira, né, que o Rio de Janeiro voltasse a comandar, né, a política brasileira de uma forma, digamos assim, mais conservadora e mais centralizada, obviamente, né? Bem, esse período regencial, né, ele não dá conta, né, de conter muitas das revoltas regenciais, e principalmente aí nós temos, por exemplo, a Farroupilha, né, que vai ficar assim, por quase 10 anos, assim, fazer com que o Rio Grande do Sul se separasse do Brasil, né, se lembrando que eles vão declarar a independência em 1836, e o Rio Grande do Sul só vai ser reanexado ao Brasil em 1845, já 5 anos depois, né, do início do governo ali de Dom Pedro II. Né? Então a ideia de que esses governos regenciais ali, eles não deram conta de fazer com que o Brasil, né, se mantivesse com uma estrutura nacional íntegra, né? Que a integridade do território brasileiro fosse mantida, né? Essas revoltas regenciais que ocorreram aí no período regencial, elas ameaçaram e muito, né? Assim, o território brasileiro de uma fragmentação, né? Assim, da possibilidade de uma fragmentação, e então por isso que o próprio Araújo Lima e a elite política brasileira, então, ela opta pelo fim do período regencial em 1840 e o golpe da maioridade, que era uma forma, digamos assim, de dar legitimidade à política brasileira, fazendo com que Dom Pedro II, né, fosse, então, colocado no trono, né, do Império Brasileiro, fosse, então,
se tornasse aí, né, se um governante brasileiro 4 anos antes, né, assim, mais ou menos de 4 a 3 anos antes, né, do que ele deveria assumir, né? A princípio ele tinha que assumir com 18 anos, mas ele assume com quase 15 anos, né? Isso por quê? Porque a ideia é que a população brasileira iria respeitar Dom Pedro II, porque via no imperador uma legitimidade, né, política que não tinha nos governos regenciais. Assim, a população não considerava os regentes, digamos assim, com um direito à política, né? Assim, parte da população brasileira não aceitava esses regentes como governantes do Brasil, achavam que eles, né, digamos assim, não tinham direito de estar ali e que esse direito, então, deveria ser do imperador. Logo, né, assim, a opção é pelo golpe da maioridade, que vai fazer com que, né, acabe o período regencial e comece então o segundo reinado em 1840. Né? Bem, próximo encontro a gente vai falar aí sobre as revoltas regenciais, tá bom? Grande abraço para vocês, tchau, tchau!